Olá para todos e vamos a mais um vídeo aqui no canal. Hebreus capítulo 6, verso 4, que vamos ler daqui a pouco. Diz que a pessoa, depois que ela se converte, caso ela se desvie ou cometa certos tipos de pecado, ela não tem mais perdão? Lendo o texto dá a impressão que realmente a pessoa não tem perdão. Mas será se é isso mesmo que quer dizer? Existem algumas divergências quanto a algumas interpretações acerca deste assunto, mas nunca deve ser interpretado como se um desviado não tivesse mais perdão, ou então existisse um pecado específico que não tenha mais perdão, pois a Bíblia dá margem de sobra para o perdão de um desviado. A Bíblia nunca citou um pecado específico como sendo não tendo mais perdão, como alguns da CCB dizem que é adultério e fornicação. Mas aonde que está escrito que adultério e fornicação não tem perdão? Em Lucas 15 cita 3 parábolas que fala acerca dos desviados. A parábola do filho pródigo, das dracmas perdidas e das 100 ovelhas. Muitos da CCB acham que esta passagem diz que crente que peca não tem perdão. E isso levou muitas pessoas ao suicídio, ao alcoolismo, à depressão. Pessoas me escrevem aqui com frequência acerca disso, que estão passando ou têm familiares com distúrbio mental porque acham que não tem mais perdão e algumas porque anciãos a condenaram. Vamos ler para ficar mais fácil a interpretação. E também vamos ver nesse vídeo o perigo da apostasia, que é o abandono da fé. Onde a pessoa, se ela se apostatar, abandonar a Cristo, ela pode entrar num caminho sem volta. Assista ao vídeo e você vai ver a situação onde a pessoa possa chegar, onde ela pode entrar num estado de condenação por se apostatar da fé. Veja na sua tela, Hebreus 6, verso 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, alguém que se converteu, iluminado é pelo Espírito Santo, e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovadas para o arrependimento. Lendo assim, sem ver do que se trata e a quem isso foi escrito, dá a impressão que quem se desvia não tem mais perdão. Mas não é isso que o texto quer dizer. Não é tão difícil assim a interpretação. O livro de Hebreus foi escrito para advertir cristãos que estavam sendo pressionados a deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo. E o escritor de Hebreus os advertiu que se abandonassem a Cristo, não haveria outro meio de salvação e estariam perdidos. O judaísmo não acreditava que ele era o Cristo enviado e continuaram seguindo a lei e seus rituais. Até porque esse livro foi escrito por volta de 56 depois de Cristo. E ainda existia o Templo de Jerusalém, que foi destruída no ano 70. E este período foi um período de transição da lei para a nova aliança. Cristãos são aqueles que acreditavam no sacrifício de Cristo, que ele era o Cristo. E os que seguiam o judaísmo eram aqueles que não acreditavam que ele era o Cristo e ainda estavam o esperando. Vamos ler Hebreus 10, verso 26, que também nos ajudará na interpretação desta questão. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
Mas que sacrifício é esse? Que pecado voluntário é esse? Tem que saber interpretar. Aqui novamente o escritor os advertiu que se eles deixassem o cristianismo e voltassem ao judaísmo, estariam negando a Cristo e o sacrifício de animais em nada mais adiantaria. No Velho Testamento, a expiação, sacrificando um animal, apontava para o sacrifício perfeito que era Cristo, ou o sacrifício de Cristo. Quando Jesus morreu, aperfeiçoou para sempre, no único sacrifício verdadeiro, a expiação pelos nossos pecados feito por Cristo. Hebreus 10, verso 4 diz: porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Sangue de animal nunca removeu o pecado. Era sempre simbólico e tipificava Cristo. O sangue do cordeiro tipificava o sangue de Cristo e o cordeiro tipificava Cristo. Então o sangue de animais nunca removeram pecados. Por isso que se eles abandonassem a Cristo, não haveria mais sacrifício pelos pecados, sacrifício de animais pelos pecados. Os sacrifícios de animais eram simbólicos e apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo, que removeria os pecados de toda a humanidade de uma vez por todas. A salvação do povo do Velho Testamento também foi pelo sacrifício de Cristo, mesmo eles vivendo antes da morte de Cristo. Na igreja primitiva, nos tempos dos apóstolos, algumas pessoas queriam introduzir alguns preceitos da lei na igreja, achando que era necessário na nova aliança. E veja o que Tiago disse no concílio, no discurso em Jerusalém. Atos 15, verso 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um peso, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Agora sim, preste atenção. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. A salvação sempre foi pela graça. Cristo morreu pelos pecados do povo do Velho Testamento, lá do comecinho da civilização, e como também a nós. Embora o livro de Hebreus tenha sido destinado a judeus, para que não voltassem ao judaísmo, e se voltassem, estariam se apostatando da fé, estariam abandonando a crença, abandonando o cristianismo, mas podemos usar este princípio e aplicar nos dias atuais, acerca dos perigos do abandono da fé. Apostatar é voltar atrás, abandonar a crença e a doutrina que um dia antes viveu. Então a pessoa hoje que negar uma pessoa que foi iluminada, viveu, tinha o Espírito Santo, e abandonar o que ela aprendeu é negar o cristianismo. E negar o cristianismo, a pessoa terá o mesmo fim que eles teriam se abandonassem a Cristo. Só Jesus conduz o homem a Deus, através do sacrifício na cruz. Não existe salvação fora da cruz. Não existe salvação fora do Evangelho. Negar o sacrifício de Cristo é negar o único meio que pode levar a pessoa a Deus. A pessoa vai a Deus por Cristo, por intermédio de sua expiação. Não podemos confundir o apóstata que renuncia sua fé e nega a Cristo com o desviado que não nega a Cristo. Quem nega comete o pecado para a morte, e essa pessoa pode entrar num caminho sem volta. Negar a Cristo é se apostatar da fé e afastará o Espírito Santo da pessoa, que é o único que convence do pecado. E o Espírito Santo não insistirá para sempre
em levar a pessoa ao arrependimento. Então a pessoa cometerá o pecado para a morte. Sempre que você diz, Deus perdoa qualquer pecado, daí alguém diz, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí você pergunta, e o que é? Qual é o pecado que se caracteriza blasfêmia contra o Espírito Santo? Daí a pessoa não sabe responder. Não existe nenhum pecado específico considerado como sendo blasfêmia contra o Espírito Santo a ponto de não ter perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição contínua das obras do Espírito Santo. Tanto pode ser um apóstata que nega a Cristo, conforme a gente já leu em Hebreus, e também no caso dos fariseus em Mateus capítulo 12. Os fariseus nunca se converteram, mas eles viram Jesus curar doentes, fazer cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, aleijado andar e, por fim, ressuscitar mortos. Jesus ressuscitou Lázaro e os fariseus queriam matá-lo. Então eles rejeitaram de forma contínua, e a rejeição contínua e deliberada, de propósito e com convicção. Não é para qualquer pessoa, não. Não é para quem duvida de milagres que vemos na TV, não. Supostos milagres que vemos na internet, na TV. Não é isso, não. É algo com provas reais, como foram os fariseus. Duvidaram dos milagres de Cristo. E também a apostasia de alguém que viveu o Evangelho, viu Deus operar, ele tinha o Espírito Santo e abandonou a fé e nega o que ele viveu. É isso aí, então. Dá um joinha se gostou para ajudar na divulgação do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.